Eu e meus dois melhores amigos decidimos ir acampar na floresta para passar algum tempo longe do mundo exterior. Achamos que seria uma grande aventura e uma ótima chance de nos conectarmos com a natureza e entre nós, mas não demorou muito para as coisas tomarem um rumo pior. Estávamos caminhando por horas, seguindo cegamente uma trilha que achávamos que nos levaria ao local de acampamento perfeito. No entanto, de alguma forma, nos perdemos no meio do nada. Tentamos voltar pelo mesmo caminho, mas todos os caminhos pareciam iguais, então era difícil lembrar de todas as curvas que tínhamos feito para chegar onde estávamos. Começamos a entrar em pânico, não tínhamos ideia de onde estávamos nem como voltar à civilização. Tentamos ligar para pedir ajuda, mas não tivemos sorte, pois não havia sinal de celular. Estávamos completamente sozinhos e em breve escureceria. Conforme o sol começava a se pôr, percebemos que precisávamos encontrar abrigo para a noite. O plano original era continuar caminhando até encontrarmos uma árvore grande para dormir embaixo, ou talvez até mesmo uma caverna, qualquer coisa que nos protegesse da chuva que poderia vir. Curiosamente, porém, acabamos descobrindo algo que, a princípio, pensamos que seria a nossa salvação. Encontramos uma cabana abandonada e decidimos buscar abrigo lá. Não era muito, mas era melhor do que ficar ao relento. Nos encolhemos juntos na cabana, tentando nos manter aquecidos e acalmar nossos nervos. No entanto, nada poderia nos preparar para a noite que estávamos prestes a enfrentar. À medida que a noite avançava, começamos a ouvir ruídos estranhos do lado de fora. No começo, não conseguíamos identificar o que era, mas depois ficou mais claro. Parecia o som de passos pisando nas folhas. Eu tentei convencer meu amigo de que era apenas um animal, mas não conseguíamos afastar a sensação de que algo estava nos observando lá fora. Conforme a noite avançava, os ruídos ficaram mais altos e persistentes. Tentamos bloqueá-los conversando e contando histórias um para o outro, mas não adiantou. Estávamos com muito medo para nos movermos. De repente, ouvimos uma forte batida na porta da cabana e congelamos. Naquele momento, eu estava com tanto medo que nem conseguia respirar. Ficar em silêncio também não ajudou, pois a batida continuou. Depois de 1 minuto sem responder, pudemos ouvir alguém ou algo tentando forçar a entrada. Foi quando agimos por medo. Pensamos que, se fosse uma pessoa ou o proprietário da cabana, eles teriam dito algo. E, porque achávamos que estávamos em perigo, eu e meu amigo tentamos barricar a porta com o que conseguimos encontrar. Infelizmente, não adiantou. A porta se rompeu e nos deparamos com nosso pior pesadelo. Havia um homem parado na entrada, segurando algum tipo de vara nas mãos. Através da escuridão, não podíamos ver muito, mas parecia que ele estava usando uma camisa esfarrapada e jeans sujos, e tinha um olhar enlouquecido nos olhos. Ele se lançou em nossa direção, balançando sua vara selvagemente. Tentamos correr, mas estávamos encurralados. O homem deu outro passo à frente, desta vez entrando completamente na pequena cabana. Foi quando aproveitamos a oportunidade e conseguimos contorná-lo, correndo de volta para a floresta sem saber para onde estávamos indo. Tudo o que sabíamos é que precisávamos nos afastar dele. Podíamos ouvir seus passos nos perseguindo, batendo no chão atrás de nós. Corremos por horas até não conseguirmos mais. Desabamos no chão, ofegantes e ofegando por ar. Estávamos perdidos no meio do nada e não sabíamos se ainda estávamos sendo perseguidos por aquele homem louco. Eventualmente, decidimos continuar nos movendo, esperando encontrar um caminho para sair da floresta. Conforme o sol começou a nascer, finalmente nos deparamos com uma estrada. Acenamos para um carro que passava e contamos tudo o que havia acontecido. A polícia foi chamada e eles vasculharam a floresta em busca do homem com a vara, mas ele nunca foi encontrado. Conseguimos sair da floresta com vida, mas nunca mais fomos os mesmos. A experiência nos mudou e nunca esquecemos o terror de estar perdidos no meio do nada, sem nenhuma maneira de escapar. Eu estava fazendo trilha no meio do nada, nos desfiladeiros de Utah, longe da civilização. A beleza da paisagem me encantava e eu estava aproveitando cada momento da minha estadia lá. Mas tudo isso mudou quando, de maneira estranha, avistei outra pessoa na trilha, vindo na minha direção.
Inicialmente, pensei que fosse apenas um trilheiro como eu, mas à medida que se aproximava, pude perceber que essa pessoa não estava ali para apreciar a paisagem. Em suas mãos, eu conseguia ver um objeto metálico longo, e conforme se aproximava, pude perceber claramente que era uma lâmina de algum tipo. Não me senti seguro passando por aquela pessoa, então acabei me virando e indo na direção oposta. Enquanto continuava a caminhar, olhei por cima do ombro e vi que agora ela estava me olhando diretamente, e parecia que estava me seguindo. Eu sabia que precisava escapar. Eu não tinha ideia de quem era aquela pessoa ou o que ela queria de mim. Tudo o que sabia era que eu tinha que me afastar o máximo possível. Comecei a correr o mais rápido que pude, e parecia que meu coração ia saltar do peito. Enquanto corria, olhei novamente por cima do ombro, esperando ter interpretado a situação erroneamente. No entanto, pude perceber que estava em apuros. A pessoa com a machete estava bem atrás de mim, e eu podia ouvir seus passos se aproximando cada vez mais. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria manter aquele ritmo, mas precisava tentar. Olhei para trás e vi que a pessoa estava se aproximando. Pude ver o brilho da machete sob a luz do sol, e isso me arrepiou. Precisava pensar em algo rápido. Vi um caminho estreito à minha esquerda que levava a um desfiladeiro rochoso. Não era exatamente uma trilha, mas era minha única chance. Virei à esquerda e comecei a descer rapidamente pelo caminho. Parecia que a pessoa com a machete hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se deveria me seguir, mas então começou a descer pelo caminho atrás de mim. Eu podia ouvir seus passos se aproximando e sabia que precisava me mover mais rápido. Senti as pedras arranhando minha pele enquanto escorregava pelo desfiladeiro, mas não me importava. Tudo o que eu queria era me afastar daquela pessoa. Finalmente, cheguei ao fundo do desfiladeiro e continuei correndo. Não olhei para trás, mas podia ouvir a pessoa com a machete me seguindo. Ouvi sua respiração ofegante e seus passos batendo no chão. Sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Precisava encontrar uma saída dali. Avistei uma pequena abertura entre as rochas à frente e fui direto para lá. Era uma fenda estreita nas rochas, mas era a minha única esperança. Espremi-me pela abertura e me encontrei em uma espécie de pequena caverna ou esconderijo. Estava escuro e úmido, mas era melhor do que estar ao ar livre. Encolhi-me no canto da fenda, com meu coração disparado. Podia ouvir a pessoa com a machete do lado de fora, mas não conseguia vê-la. Não sabia o que fazer em seguida. Tudo o que conseguia pensar era fechar os olhos e esperar que ela continuasse descendo o desfiladeiro. O tempo parecia parado enquanto eu escutava os passos do perseguidor. Felizmente, eventualmente ouvi o som dele correndo na mesma direção em que me perseguia. Esperei cerca de 2 minutos antes de espiar para fora do meu esconderijo, segurando a respiração, torcendo para não ver aquele homem com a lâmina. Quando tudo pareceu estar tranquilo, subi rapidamente pelo desfiladeiro onde havia escorregado e retomei o caminho estreito. Assim que voltei ao terreno plano e retornei à trilha principal, corri em direção ao meu carro. Sentia-me mais do que sortudo por não ter encontrado novamente aquela pessoa enlouquecida. Certifiquei-me de ligar para os serviços do parque para informá-los sobre o estranho que estava perseguindo as pessoas na trilha. Só podia esperar que eles o encontrassem antes que alguém se machucasse gravemente. Sempre ouvi dizer que o deserto de Vegas poderia ser perigoso, mas nunca acreditei nisso até me encontrar no meio do nada, e talvez em um dos maiores perigos que já enfrentei. Embora a viagem tenha começado bem, acabei tomando a pior decisão da minha vida no 3º dia. Depois de passar os 2 primeiros dias desfrutando da cidade e da vida noturna, decidi que queria explorar. Ouvi falar de uma trilha de caminhada agradável de um grupo de pessoas que conheci no bar do meu hotel na noite anterior, e decidi fazer uma caminhada sozinho para conferir. Estava me sentindo aventureiro e queria explorar a beleza do deserto do meu jeito. Eu tinha tudo o que precisava, incluindo água, comida e um mapa. Achava que estava preparado para qualquer coisa, mas estava enganado. Você vê, enquanto eu estava caminhando, cometi o erro de não olhar para o chão à minha frente. Estava ocupado demais olhando para o céu e a paisagem ao meu redor para notar os perigos que se escondiam no chão.
Senti uma dor aguda na perna enquanto caminhava e, ao olhar rapidamente para baixo, fiquei horrorizado ao ver uma cascavel rastejando para longe de mim. Percebi imediatamente que estava em apuros. Ouvi histórias de pessoas que morreram por picadas de cobra e sabia que precisava agir rápido. Comecei a entrar em pânico. Já tinha caminhado cerca de 2 milhas ou mais e não tinha certeza se conseguiria voltar à cidade sozinho. Por mais dolorosa que fosse a picada, a parte mais difícil de toda a experiência era o fato de que eu estava sozinho, sem ninguém para me ajudar. A dor era excruciante, podia sentir o veneno se espalhando pelo meu corpo, enquanto a perna continuava latejando incontrolavelmente. Tentei ficar calmo e lembrar o que aprendi sobre picadas de cobra. Sabia que precisava manter a frequência cardíaca baixa e me manter hidratado, então comecei a beber água e tentei controlar minha respiração. Mas, à medida que os minutos se transformaram em horas, percebi que não conseguiria chegar em segurança sozinho. Foi quando me lembrei que o relógio inteligente que meus pais me deram de presente de Natal naquele ano vinha com um sinal de emergência GPS. Não hesitei depois de me lembrar e o ativei imediatamente, esperando que alguém me encontrasse a tempo. No entanto, conforme as horas passavam, tive a sensação de que ninguém estava vindo. Eu estava completamente sozinho, sem ajuda à vista, e naquele ponto do dia o sol estava se pondo. A dor na minha perna era insuportável e comecei a me sentir fraco e tonto. Sabia que o tempo estava se esgotando e precisava encontrar uma maneira de obter ajuda antes que fosse tarde demais. Comecei a rastejar, usando os braços para me arrastar pelo chão da trilha no deserto. Era um progresso lento, e o sol continuava a se pôr no céu, mas eu sabia que precisava continuar me movendo. Rastejei por horas, até que finalmente não consegui mais me mexer. A metade inferior do meu corpo estava completamente entorpecida e minha visão começava a ficar turva. Eu pensei que tudo estava perdido e estava prestes a perder a esperança de ser encontrado, quando, de repente, ouvi uma voz. Pensei que estava ouvindo coisas enquanto levantava a cabeça da terra e da areia para olhar ao redor. Foi quando vi uma pequena cabana ao longe. Era o primeiro sinal de civilização que havia visto em horas. A mera visão dela parecia me revitalizar um pouco e me dar a força necessária para continuar. Rastejei em direção à cabana, esperando que alguém estivesse lá dentro. Conforme me aproximava, as vozes que ouvia ficavam mais altas. Quando finalmente alcancei a cabana, desabei no chão, quase inconsciente. Mas, para minha surpresa, havia alguém lá dentro. Um velho de barba grisalha saiu para me receber. Ele deu uma olhada na minha perna e soube exatamente o que havia acontecido. Ele me disse que estava vivendo lá sozinho há anos e que tinha visto sua cota justa de picadas de cobra. Ele tinha um kit consigo que usava para tratar as picadas, pelo menos o suficiente para eu sobreviver tempo suficiente para obter ajuda adequada. Depois de me puxar para dentro de sua cabana, ele me apresentou a sua esposa, que me ajudou a me hidratar um pouco, enquanto o velho usava um telefone via satélite para chamar ajuda. Levou cerca de 1 hora para os serviços de emergência chegarem até nós, e acabei sendo levado para o hospital, onde passei os últimos 2 dias em Vegas. De acordo com os médicos e o velho, se eu não tivesse encontrado sua cabana, provavelmente teria morrido em questão de 1 hora. A cidade de Vegas em si era interessante, mas essa experiência no deserto me mudou e me tornou uma pessoa mais cautelosa. Nunca esqueci o perigo do deserto de Vegas. Foi um lembrete severo de que a natureza pode ser mortal e que devemos sempre respeitar seu poder.